O espaço aéreo polonês foi colocado em alerta máximo na manhã de quarta-feira, 10 de setembro. E desta vez não era apenas sobre a guerra do outro lado da fronteira. Os radares militares poloneses rastrearam simultaneamente vários veículos aéreos não tripulados, acionando a cadeia de comando e controle em segundos. Jatos de combate decolaram, as baterias de defesa aérea em terra assumiram posições de tiro e o espaço aéreo foi gradualmente restringido. A Força Aérea Polonesa e a OTAN estavam em alerta máximo. O Comando de Operações das Forças Armadas Polonesas confirmou que o espaço aéreo do país havia sido repetidamente violado por vantes do tipo Shahed russos. Este ataque russo foi uma ação que acionaria o artigo 5 da OTAN. Funcionários do governo de Varsóvia argumentaram que isso não foi uma violação, mas um ato de agressão direcionado diretamente à segurança dos civis. Caças da OTAN derrubaram drones russos que violaram repetidamente o espaço aéreo polonês durante um ataque noturno à Ucrânia. A Polónia anunciou que 4 dos 19 drones que entraram no espaço aéreo russo foram abatidos. Enquanto os cidadãos foram instados a permanecer em casa, caças pertencentes à Polónia, aos Países Baixos e à Itália decolaram para interceptar mais de 10 drones. Caças F-16 poloneses, F-35 holandeses, aeronaves de vigilância AWACS italianas e aeronaves de reabastecimento aéreo compartilhadas pela OTAN participaram da operação, que durou a noite toda. O ministro da Defesa da Polônia, Cezary Tomczyk, afirmou que o presidente e o primeiro-ministro poloneses foram informados de que uma operação havia sido lançada para neutralizar os objetos que violavam o espaço aéreo polonês. Subsequentemente, foram feitas declarações oficiais uma após a outra de que os drones russos haviam sido abatidos e que uma busca estava em andamento pelos destroços caídos. Foi relatado que os veículos aéreos não tripulados russos estavam aproximadamente 40 km dentro do espaço aéreo polonês antes de serem abatidos. Avisos foram emitidos ao público polonês para permanecer em casa e relatar qualquer destroço caindo. Funcionários do governo de Varsóvia ordenaram que aproximadamente 8.700.000 pessoas, constituindo cerca de um quarto da população da Polónia, ficassem em casa. Esta situação, mais uma vez, demonstrou que as violações de fronteira não são apenas notícias cansativas, mas um limiar com risco de escalada. O primeiro-ministro polonês Donald Tusk anunciou que estavam em contato constante com o secretário-geral da OTAN e que as forças aliadas também haviam sido mobilizadas. Donald Tusk disse que uma operação está em andamento em relação às múltiplas violações do espaço aéreo polonês. O exército usou armas contra os alvos. Estou em contato constante com o presidente e o ministro da Defesa. Desde o início da guerra na Ucrânia, o conflito mais sério entre a Rússia e a Aliança escalou o conflito para um nível sem precedentes. A Polônia, como membro da OTAN, está protegida pelo artigo 5. Esta foi a primeira vez que aeronaves da OTAN foram mobilizadas contra ameaças potenciais no espaço aéreo aliado, disse ele, acrescentando que os sistemas de defesa aérea Patriot da OTAN, na região, detectaram os drones, mas não foram mobilizados. Um porta-voz disse que a aliança se reuniria hoje para discutir como responder. Este fracasso deveu-se, pelo menos, ao fato de que os drones letais da Rússia não causaram vítimas na Polónia. Se não tivessem sido abatidos em uma operação de defesa aérea envolvendo jatos F-35 dos Países Baixos, a situação poderia ter sido diferente. Por essa razão, Donald Tusk pediu a implementação do artigo 4 do Acordo da OTAN em seu discurso ao Parlamento. O artigo 4 dá aos Estados-membros a autoridade para encaminhar uma questão ao principal órgão de tomada de decisão política. Tusk disse: a derrubada desses veículos aéreos não tripulados, que representam uma ameaça à segurança, muda a situação política. Portanto, as consultas dos aliados tomaram a forma de um pedido formal para ativar o artigo 4 do Tratado da OTAN. Isso abre caminho para o artigo 5. A OTAN não invocou formalmente o artigo 5, mas efetivamente o implementou. As capitais aliadas alertaram em declarações conjuntas que uma repetição teria um custo, com consequências mais severas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que devemos impor sanções que levarão à falência a máquina de guerra russa e armar a Ucrânia com armas capazes de atingir a Rússia. O representante Joe Wilson disse: a Rússia está atacando a aliada da OTAN, Polônia, com vantes Shahed de fabricação iraniana. Este é um ato de guerra. Somos gratos pela resposta rápida dos aliados da OTAN. Estas declarações mostraram como a OTAN e a Polônia estão cooperando contra a tentativa de ataque com vantes da Rússia e que o artigo 5 poderia ser invocado a qualquer momento. Junto com as ações atuais sendo tomadas aqui, devemos também considerar o que poderia acontecer em uma simulação de resposta de 72 horas sobre possíveis movimentos em relação à crise de envio de UAVs da Rússia contra a Polônia. Foi anunciado que Chelm e Zamosk estavam entre as cidades sob ameaça.
Após tal movimento, a intensidade do CAP seria aumentada e os escalões do JBAD redistribuídos nas primeiras 12 horas. O Kauki intensificaria seu plano para assumir patrulhas do espaço aéreo vizinho e fazer a transição de um tanque para outro. Isso foi de fato o que aconteceu. A nota mais crítica do ponto de vista militar foi a primeira declaração. A Polônia anunciou que neutralizou os drones invasores com seus próprios recursos e de aliados e enfatizou esse ponto. Os radares rastrearam mais de 10 objetos simultaneamente e aqueles considerados uma ameaça foram direcionados para destruição. Tropas em terra estabeleceram um perímetro de segurança em torno de potenciais locais de queda e iniciaram uma cadeia de custódia para as evidências. A patrulha aérea foi integrada com a defesa aérea e operou de maneira agressiva durante este incidente. Caças aliados dirigidos pelo KOK estabeleceram anéis de CAP, patrulha aérea de combate, em camadas no espaço aéreo polonês. Os sistemas Patriot e de curto alcance ficaram em prontidão para uma possível segunda onda e risco de destroços. O duo AWACS e de reabastecimento aéreo estendeu seus períodos de vigilância e manteve uma imagem de radar de maior resolução. A resposta inicial nas capitais aliadas à crise que a Rússia criou na Polónia tomou a forma de dissuasão visível e rápida. Aviões de guerra, aeronaves de alerta antecipado e aeronaves de reabastecimento aéreo pertencentes à Alemanha, aos Países Baixos, ao Reino Unido, aos Estados Unidos e à Polônia foram mobilizados para defender o espaço aéreo polonês contra ataques de drones russos. Romênia, Polônia e Países Baixos mobilizaram aviões de guerra F-16, F-35 e Saab 340 AWACS. O som dos caças continuava a ser ouvido nos céus sobre Lublin, no leste da Polônia. A leste da fronteira, a rede de sensores passivos que vigia os corredores de baixa altitude está sendo expandida. O ambiente eletrônico em direção à Bielorrússia e Kaliningrado é constantemente monitorado e anomalias são sinalizadas. O tráfego aéreo civil está sendo desviado mais para o norte e oeste durante janelas de risco. Naquele dia, vários aeroportos, incluindo o Chopin de Varsóvia, foram temporariamente fechados e aviões foram redirecionados para diferentes aeroportos dentro do país. Além do aeroporto Chopin, os outros 3 aeroportos que foram fechados foram o aeroporto Rzeszów-Jasionka, o aeroporto Warsaw-Modlin e o aeroporto de Lublin, que são os principais centros de fornecimento de armas para a Ucrânia. Além disso, tanto os sistemas de defesa aérea quanto os sistemas de defesa aérea baseados em terra foram simultaneamente reforçados na Polónia. Os voos de vigilância do espaço aéreo, escoltas de aeronaves-tanque e rotas de transporte avançadas foram reorganizados. Restrições foram impostas em certas rotas como uma medida de mitigação de risco para a aviação civil. Enquanto os aeroportos estavam temporariamente fechados, a cadeia CAOC da OTAN continuou a gerenciar os voos QRA. Na fronteira terrestre, certos portões foram fechados e as práticas de busca e triagem foram intensificadas. No final da primeira noite, começou o ciclo de destroços, coleta de dados e verificação. Na Polónia, unidades locais de aplicação da lei foram envolvidas na gestão de destroços, cadeia de custódia e identificação de fontes. O público foi informado de forma clara e calma para reduzir o peso de relatórios falsos. O elemento surpresa foi que a violação mostrou uma natureza recorrente durante a noite. Essa recorrência enfraqueceu a tese de acidente e fortaleceu a tese de teste. Entre 12 e 24 horas, notas oficiais e declarações conjuntas de aliados chegam por canais diplomáticos. Na janela de 24 a 72 horas, se o incidente se repetir, o limiar de engajamento é elevado. Por esta razão, o alerta multizona sinalizou a amplitude geográfica da operação. Tudo isso foi um exemplo vívido de como a era dos UAVs mudou a segurança de fronteira da noite para o dia. A frente de guerra eletrónica complicou ainda mais o quadro tático no terreno. Relatos de interferência em GPS podem causar desvios ocasionais na aviação civil e na navegação terrestre. A Polónia, portanto, restabeleceu rotas civis durante janelas de tempo específicas. No lado militar, algoritmos de rastreamento por fusão inercial e multissensor mitigam o efeito de apagão. As contribuições de sensores eletroópticos e passivos são importantes para alvos de baixa altitude e movimento lento. Os AWACS aliados desempenham um papel crucial em separar a imagem do sinal do ruído de fundo. A interferência cansa os operadores de radar ao produzir alvos falsos e trilhas de reflexão. Portanto, os centros de comando apertaram a cadeia de verificação e tornaram explícito o limiar de permissão de disparo. A aplicação no campo foi uma tentativa de equilibrar a redução de engajamentos falsos enquanto mantinha o tempo de reação. O resultado foi um comportamento de engajamento de alto ritmo, mas controlado. Nesta simulação, o risco de falsos alarmes e engajamentos falsos nunca pode ser eliminado. Um ambiente eletromagnético complexo, especialmente em noites movimentadas, torna a discriminação de alvos difícil. Portanto, a regra de múltiplos sensores e múltiplas confirmações continua sendo crítica.
Disparar tiros medidos sem comprometer a velocidade ao mesmo tempo é uma questão de treinamento e disciplina. Por outro lado, as regras de engajamento da Polónia também levaram em consideração o trágico incidente envolvendo um míssil de outro país em 2022. Esse incidente levantou questões persistentes sobre de quem era a arma, a que altitude e qual era a taxa de conversão da ameaça. Portanto, o cenário de hoje baseou-se na confirmação dupla de radar e EO e no princípio de atacar longe de civis. Por essa razão, a OTAN frequentemente trabalha em cenários de alvos sombreados transfronteiriços em exercícios conjuntos. Os protocolos de desconflição reduzem o risco de acidentes, especialmente nas interações entre baterias e jatos. Na era dos VANTs, ameaças de baixo custo continuam a pressionar defesas caras. Nesta equação de pressão, o ritmo de logística e manutenção também faz parte da dissuasão. Em resumo, a sustentabilidade até o tiro certo no momento certo também é decisiva. Assim, o limiar de dissuasão foi reiterado sem recorrer a uma invocação formal do artigo 5. Esta janela de alerta na Polônia ocorreu 3 dias após a Rússia lançar um intenso ataque noturno contra o oeste da Ucrânia. Uma onda recorde de mais de 800 UAVs e dezenas de mísseis direcionados a Kyiv já havia moldado o restante da noite. Enquanto fontes ucranianas relataram incêndios afetando o complexo governamental na capital, sirenes continuaram a soar nas províncias ocidentais. Agora, um verdadeiro teste estava se desenrolando na altitude polonesa. Esta situação crítica marcou um dos momentos de alarme mais agudos para a vigilância aérea da OTAN na Guerra de 2 anos. Do outro lado da fronteira, sucessivos flashes na tela do radar da Polónia transformaram a imagem aérea de cinza para vermelho. Este padrão foi visto como a tática de Moscou de testar o limite da OTAN enquanto pressionava a Ucrânia. O compartilhamento inicial pela Força Aérea Ucraniana do aviso de ameaça de Zamosk, seguido de sua retratação, aumentou a incerteza da informação. Isso também mostrou como a comunicação pública pode ser frágil em uma noite de ataque ativo. No entanto, a posição oficial da Polónia permaneceu clara. Houve uma violação, a Polónia e a OTAN intervieram e a fronteira foi assegurada. A camada da Bielorrússia não foi um pano de fundo passivo nesta crise, mas uma linha ativa de tensão. Devido ao cronograma de exercícios que se espalhava pela região, a Polónia havia anunciado anteriormente que fecharia sua fronteira com a Bielorrússia. Esta decisão criou uma barreira preventiva no ponto onde a segurança fronteiriça e a pressão híbrida convergiam. O território bielorrusso é conhecido por seus corredores de baixa altitude adequados para voos de UAV e fontes de interferência eletrônica. Sabe-se que períodos de exercícios em grande escala, como o Zapad, pressionam o tráfego militar civil na fronteira. Diferentes situações foram observadas na Bielorrússia durante os ataques de UAV da Rússia à Polónia. Além de UAVs entrarem no espaço aéreo polonês, a Força Aérea Bielorrussa estava atualmente caçando Shaheds descontrolados em seu espaço aéreo. A Polónia e os Bálticos aumentaram a intensidade de suas patrulhas e varreduras durante o mesmo período. Questões de logística e migração criaram uma pressão complementar que reforçou a Carta de Segurança. Documentos de orientação para civis foram entregues às autoridades locais, juntamente com mapas de incidentes no estilo CLEDI. Assim, o alerta do espaço aéreo e as medidas na fronteira terrestre tornaram-se 2 lados do mesmo cenário. O resultado foi que o quadro se tornou mais fluido quando a variável Bielorrússia foi adicionada. Do ponto de vista da Rússia, não há uma única resposta para a questão do que esse padrão de comportamento, ou seja, enviar UAVs para a Polónia, significa. Uma interpretação é que se trata de um teste do tempo de reação e da unidade política da OTAN. Outra interpretação é prender a OTAN na linha de defesa durante noites de alta intensidade contra a Ucrânia. Em ambas as interpretações, o objetivo pode ser multiplicar os momentos de decisão e aumentar a possibilidade de erro. A maneira de contrariar isso é encurtar o tempo de reação sem comprometer a qualidade da verificação. Portanto, os aliados usam treinamento conjunto, comunicação conjunta e uma linguagem jurídica comum. Sanções energéticas e sanções secundárias estão sendo preparadas como o braço econômico da mensagem militar. Quando essas partes atuam em uníssono, o retorno do jogo de testes diminui. É assim que a fronteira pode deixar de ser um campo de testes. O ganho é a dissuasão sem a necessidade de disparar um tiro. A equação da Europa Oriental está sendo redesenhada com linhas mais nítidas após este incidente. A Finlândia e os Bálticos estão densificando a rede de sensores ar-terra de norte a sul. O corredor de Suwałki está ganhando um ritmo constante de patrulha aérea e terrestre. Na Polónia, os planos de locais permanentes para instalações de defesa aérea estão acelerando. A distinção civil-militar está sendo esclarecida ao longo da linha de Rzeszów, que está próxima à logística ucraniana. Medidas de proteção passiva e prevenção de incêndios estão sendo aprimoradas em cruzamentos ferroviários e rodoviários. A capacidade de produção de emergência da indústria local está sendo integrada aos planos de defesa.
Esses passos apontam para uma arquitetura de segurança de fronteira permanente, não um evento de uma noite. As consequências desta crise não são tranquilas na frente ocidental, mas um estado de alerta sistemático. E essa ordem é aceita como o novo normal na era dos vantes. A crise criada pela Rússia no espaço aéreo polonês e sua simultaneidade com a frente ucraniana nunca deve ser esquecida. Quando a Rússia aumenta a intensidade de seus ataques em direção ao Ocidente, sirenes soam na janela Lviv Volyn. Essa pressão aumenta automaticamente o ritmo do policiamento aéreo na fronteira da OTAN. O compartilhamento da defesa aérea da Ucrânia e do panorama aéreo da Polônia é, portanto, crítico. A segurança do fluxo logístico não é apenas uma questão de um país, mas da cadeia de suprimentos. Quando drones são abatidos, destroços e escombros podem às vezes cair do outro lado da fronteira. Este detalhe técnico pode desencadear discussões sobre soberania e jurisdição. Portanto, estão sendo trabalhados protocolos conjuntos de gestão de locais de incidentes e de evidências. Para manter a calma no campo, são necessários textos pré-escritos na mesa. A gestão de crises depende tanto da qualidade da preparação quanto da precisão da comunicação. À medida que nos aproximamos das etapas finais, vamos colocar na mesa os possíveis desfechos que podem ocorrer no próximo período. O primeiro cenário é uma violação não recorrente e atenuação com uma mensagem forte. Neste caso, os aliados se contentam com um pacote de sanções e visibilidade militar. O segundo cenário é de violações repetidas e engajamento anterior. Aqui, os limites do Cap Jabed são reduzidos e o ciclo de abate acelera. O terceiro cenário é o envolvimento bielorrusso e pressão simultânea. A pressão conjunta na fronteira terra-ar requer múltiplas tarefas no flanco leste da OTAN. O quarto cenário envolve uma escalada acidental e uma linha de desescalada de emergência. Nesta fase, entram em jogo os canais diplomáticos e a diplomacia telefônica ao nível dos líderes. O que permanece constante em todos os cenários é a manutenção meticulosa da cadeia de confirmar, engajar, verificar. Considerando tudo o que aconteceu, os poucos minutos de violação no espaço aéreo polonês reescreveram toda a noite da OTAN. Cada passo, desde a rápida decolagem dos jatos até o fechamento dos aeroportos, carregava uma mensagem. A mensagem era dirigida a Moscou, mas o destinatário era toda a aliança. Foi dito que este jogo de teste é caro e ficará ainda mais. Mesmo em momentos de intensa incerteza, a linha da lei e da disciplina não foi cruzada. A linha entre permanecer alerta e não escalar é delicada, mas pode ser mantida. A chave para isso é a operação simultânea de treinamento, fusão de sensores e uma linguagem comum. Na Europa Oriental, essa linha agora parece fazer parte da vida cotidiana. Uma lição aprendida da noite para o dia pode produzir um reflexo que será útil por muitos anos. E esse reflexo é chamado de ouvir a voz da fronteira instantaneamente e dar a resposta certa. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.